Atenção para melhor apresentação. Liam vive em uma época em que existe uma tecnologia que se chama o grão. O grão é um aparelho que se situa atrás da orelha e ele serve para ver memórias antigas ou aqui até mesmo que acabaram de acontecer. Liam participa de uma entrevista de emprego em que ele sente que não foi bem. Depois de sair da entrevista, ele relembra pelo grão e repara em atitudes do entrevistador. Alguns amigos fazem um jantar e ele vê sua esposa Fi falando com um homem. Ela apresenta o homem para o marido e diz que o nome dele é Jonas. No jantar, Jonas fala cada vez mais sobre assuntos pessoais, como masturbação e sexo, de seus relacionamentos antigos. Durante a comemoração, Liam fica desconfiado de como Fi olha para Jonas e de como ela ri das risadas das piadas dele. Uma das convidadas, a Halo, diz que foi atacada e teve o grão violentamente removido. Ela também diz que se sentiu bem sem o grão e que prefere continuar sem ele. Quando Liam e Fi voltam para casa, ele incita a Fi a admitir que teve um relacionamento com Jonas há alguns anos atrás, em Marrakech. Ela havia mencionado para Liam, mas tinha minimizado. Primeiro, ela diz que durou uma semana, depois um mês e depois admite que fala que foram 6 meses. Essas mentiras iniciais tornaram Liam paranoico, e ele reproduz imagens sobre a noite e exige explicações à esposa. Ela fica cada vez mais desconfortável com o interrogatório. Depois da discussão, Liam pede desculpas a Fi. Durante a noite, Liam vai até a sala e revê cenas do jantar enquanto bebe, e ele faz isso a noite inteira. Na manhã seguinte, Liam discute novamente com Fi por causa de Jonas. Após a briga, ela volta para a cama e Liam vai bêbado até a casa de Jonas, onde ele o confronta sobre sua relação com Fi e ameaça cortar o grão de Jonas caso ele não apagasse todas as imagens dela que ele possuía. Jonas concorda e Liam se afasta. Após isso, Liam bate o carro em uma árvore e desmaia. Quando ele acorda, Liam vê o replay de suas últimas memórias e fica horrorizado. Então ele volta para casa para confrontar Fi. Quando Jonas projetou suas lembranças com Fi na tela da parede, antes de apagá-las, Liam nota que havia um arquivo provando que Jonas e Fi tiveram relações sexuais há 18 meses, na mesma época em que ela engravidou de Sophie. Fi admitiu que traiu Liam e ela deixou temporariamente, mas insiste que ela e Jonas usaram preservativos. Liam exige que ela reproduza o vídeo para provar que ela diz o que ela diz. Porém, o vídeo deixa claro que eles não usaram o preservativo. Nas últimas cenas, Liam é visto vagando em torno da casa vazia, enquanto assiste as memórias felizes com Fi e a filha. Depois disso, ele vai para o banheiro e começa a arrancar o grão com uma lâmina e um cortador de unhas. E é assim que o episódio termina. Os personagens são Liam, Fi e Sophie, que são os protagonistas. Os antagonistas são Jonas, junto com Fi. Os secundários são Hallam, Lucy, Jeff e Jenna, e os 3 empresários que fazem uma entrevista com Liam. Todos os personagens têm aproximadamente 30 anos, em exceção de Sophie, que é um bebê, e Jenna, que é a babá aparentemente mais nova. Os personagens pertencem à classe média alta. Liam e Fi são os pais de Sophie e amigos dos demais personagens. Jonas é um amigo íntimo de Fi. A instituição que é mostrada na trama é a família. No começo do episódio, logo nas primeiras cenas, a família é mostrada unida, mesmo com alguns desentendimentos. Ao decorrer das próximas cenas, depois da desconfiança e a descoberta de Liam, a família se desestrutura e o casal se separa. De forma geral, na trama, a família é representada com muita franqueza ao mostrar ao público que problemas como traição podem existir em relacionamentos e em famílias que parecem perfeitas. O cenário é urbano num futuro não tão distante. O mais inovador representado no episódio é o grão. Com isso, consequentemente, a forma de se comunicar muda.
já que as pessoas podem usar em sua conversa recursos disponíveis no grão. O que antes poderiam ser apenas lembranças com o grão, uma conversa já pode dispor de recursos visuais. Um exemplo disso é a cena em que os personagens, antes e durante o jantar, conversam sobre coisas que aconteceram tempos antes, junto com as imagens reproduzidas pelo grão. O transporte e as roupas são iguais aos atuais. A sequência deixa de ser linear ao momento em que os personagens, em várias ocasiões, voltam no tempo com memórias guardadas no grão. O que mostra no episódio é que a tecnologia afasta cada vez mais as pessoas, pois cada um está no seu próprio mundo pessoal, além de fazer elas perderem a confiança umas nas outras e de como a tecnologia é usada para ameaçar os outros. Uma cena que justifica isso é quando Liam fica desconfiado de Fi e fica revendo detalhes do jantar. Por mais que praticamente no episódio todo a tecnologia tenha sido usada de uma forma ruim, o grão pode ser extremamente útil em outras coisas, como rever lembranças com uma pessoa que você sente saudade. O trama também mostra como é importante que saibamos a verdade sobre certas coisas. Por mais doloroso que isso tenha sido para Liam, o fato dele descobrir que Sophie não é filha dele fez com que ele não vivesse o resto de sua vida em uma mentira. A trama tem diversos aspectos negativos. Alguns deles são o adultério cometido pela Fi, o ciúmes obsessivo que Liam tinha por Fi, o jeito que as pessoas desconfiam das outras e mostra o jeito como usam a tecnologia em prol disso. E também deixa evidente que, se não usada com cautela, pode mudar drasticamente a vida das pessoas. Nós aprendemos que a tecnologia tem aspectos positivos e negativos, além de que temos que utilizar a tecnologia para nos aproximar das pessoas, pois com ela é fácil nos afastarmos de pessoas que queremos por perto. Também aprendemos que a tecnologia é algo que pode nos machucar psicologicamente se não a usarmos com cuidado. Por fim, deixou mais claro ainda de como é importante que a gente confie nas pessoas, pois a confiança é a base de qualquer tipo de relacionamento, e que não podemos ficar com a pessoa que nos ferem emocionalmente e mentem, porque a mentira pode estragar os relacionamentos mais belos. A personagem Halon não usa o grão, pois algum tempo atrás ela teve o grão removido à força. Ela não sabe porquê e não sabe o porquê, mas após isso ela gostou de ficar sem o grão e preferiu permanecer sem ele. Em um jantar entre amigos, Liam percebe que a esposa Fi estava com muita intimidade com um dos homens que estavam lá, Jonas. Liam começa a reparar em atitudes de Fi com Jonas, como o fato de que ela ria das piadas totalmente sem graças dele, além da troca de olhares do que os dois tinham. Já em casa, Liam resolve tirar satisfações com Fi. Nessa discussão, ela admite que já havia se relacionado com Jonas há um tempo atrás, mas que isso não havia significado nada. Após essa discussão, eles se resolvem, porém, durante a noite, Liam volta a rever cenas do jantar e fica mais estressado ainda. Durante um dia, ele volta a tirar satisfações com Fi e resolve tirar satisfação com Jonas, onde ele descobre mais coisas. O desfecho da trama foi quando Liam descobriu que ele não era o verdadeiro pai de Sophie, e assim ele resolve tirar o grão, para que as lembranças desse passado totalmente doloroso não o incomodassem mais e que ele não ficasse revendo cenas antigas. O verdadeiro pai da filha de Fi foi um homem que Fi se relacionou na época em que ela e Liam haviam discutido e se separado temporariamente, ou seja, o Jonas. O Liam descobriu isso porque quando ele foi discutir com Jonas, ele viu a cena dele e de Fi se relacionando, há 18 meses atrás, no período que ela engravidou.